Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 7 de junho do ano da graça de 2023. E antes de avançarmos para o assunto que hoje queria partilhar com os irmãos, que tem a ver com graça, queria só acrescentar à nossa reflexão do assunto da liberdade, que ontem veio ao meu coração enquanto continuava a meditar sobre este assunto, e que creio eu, que torna ainda o nosso desafio de sermos livres ainda mais desafiante e incrível. Um versículo que tem já há algum tempo batido muito na minha mente, no meu coração, é de Provérbios 15:11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos do homem. Esta é uma realidade com a qual nós vivemos. O exercício da nossa liberdade, que começa muito na nossa mente a funcionar, é tão desafiante que nós não podemos esquecer que até esse exercício mental de considerar o que é que devo ou quero fazer no exercício da minha liberdade não está encoberto aos olhos do Senhor. Ou seja, Ele sabe tudo o que vai germinando na minha cabeça. Ele conhece todos os meus pensamentos que numa outra situação vão depois se manifestar em atitudes, em decisões que então tomo no exercício dessa liberdade. Eu creio que vale a pena pensar nisto, porque torna de facto esta experiência da liberdade ainda mais desafiante, porque quando eu começo a maquinar na minha cabeça esse exercício, o Senhor já está a conhecer tudo. Fica só este apontamento para tornar tudo isto ainda mais desafiante. Voltando à graça. Graça é um daqueles conceitos muito difíceis e eu sempre fico com a sensação que não consigo assimilar na sua profundidade, na sua plenitude, o que significa graça na minha vida. Esta graça de Deus é uma marca única que só encontramos em Jesus Cristo, no cristianismo. E esta graça é de facto transformadora da minha vida. O apóstolo Paulo, quando começa esta carta aos Gálatas, e obviamente ele está muito preocupado, porque então no versículo 4 ele está a denunciar que eles estavam a decair desta graça, dessa condição em que se encontravam. Mas Paulo, quando começa esta carta, no versículo 4 do capítulo 1, ao saudar aqueles irmãos, diz, aliás no versículo 3, graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Isto é graça. Isto é a visão da graça. Jesus a entregar-se por cada um de nós para nos desarraigar, para nos retirar, para nos resgatar deste mundo, não só deste mundo, mas da condição em que nos encontrávamos neste mundo. Graça, a seriedade da compreensão da graça tem que me levar a compreender muito daquilo que eu sou e dessa forma moldar aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Não entender a graça e não viver a graça de Jesus todos os dias na nossa vida é um prejuízo incalculável e quebra. É uma quebra do nosso relacionamento com Jesus. É um equívoco no nosso relacionamento, na nossa tentativa de nos relacionarmos com Jesus, porque de facto é através desta graça que nós nos relacionamos. E quando nós entendemos isso, percebemos então que eu não mereço, eu não posso e eu não sei. É absolutamente essencial lembrar isso. E embora eu não mereça, eu não possa, eu não saiba,
eu vivo todos os dias como se de facto eu merecesse, eu conseguisse, eu soubesse. E só é possível por causa da graça, porque Cristo se faz presente pela sua graça na minha vida. A sua graça abunda. De facto, esta graça é presente nas nossas vidas e é óbvio. Bom, não podemos deixar de lembrar em Efésios 2, quando o apóstolo Paulo, falando noutro contexto à igreja de Éfeso, diz que no versículo 7 que para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele está a falar de Jesus Cristo e da sua obra redentora, para mostrarmos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco, Jesus Cristo. E depois diz, e é por essa graça, é pela graça que nós somos salvos. É por essa bondade, é por esse benefício imerecido que nós recebemos, que somos salvos. E isso tem que ser presente e transformador a cada dia da minha vida, em cada momento, em cada pensamento, em cada ação, em cada palavra. Mais à frente, Pedro, falando a respeito dos dons que Deus dá, os dons espirituais que Deus dá, fala nisso e diz que nós devemos nos servir, no versículo 4 no versículo 10 do capítulo 4, 1 de Pedro, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E esta expressão de nós sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, nós temos agentes que manifestam esta graça que se manifesta de tantas formas. É um desafio tremendo. Amados, eu preciso muito de buscar no Senhor a revelação, a compreensão do que esta graça é e do que ela tem que fazer e realizar e transformar a minha vida. E estou nesse processo, amados, estou nesse processo. Eu espero que estejamos todos nesse processo de viver e experimentar a multiforme graça de Deus e sermos bons dispenseiros da mesma para aqueles que estão perto de nós, para a honra e glória do nosso Deus. Creio que vale a pena pensar nisto, meditar e ir à presença do Senhor sobre este assunto. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim nos permitir, na sua graça.